Paz, irmãos, graças a paz, irmãos, vamos fazer uma leitura que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Existe na cultura e religiosidade humana traços da tentativa para representar, desde os tempos antigos, em toda parte, relatos da horrenda destruição que o mundo foi exposto. O ser humano demonstra uma inquietação existencial diante da vida e do peso de não compreender, mas apenas experimentar o que ele procura identificar. As convicções religiosas e morais, seja conscientes ou inconscientes, são o resultado de crenças na batalha entre o bem e o mal, em uma ordem superior que ele não sabe explicar e que está distante, uma prestação de contas com divindades, sentimento de culpa sem explicação racional e permanente oposição diante da sua condição finita e mortal. O ser humano vive como se tivesse arrancado algo dele. A sensação de vazio é insuportavelmente dolorosa diante da sua própria humanidade. O sofrimento, a tristeza, a angústia são vistos como intrusos da nossa existência. E a morte é inaceitável sob qualquer ponto de vista. A tentativa de lidar com essa sensação desconhecida é a principal motivação do ser humano em suas múltiplas manifestações da religiosidade. Uma tentativa de diagnosticar e receitar o remédio para uma doença que o homem desconhece a sua essência. No confucionismo, a resposta é procurar a bondade natural do homem através de uma vida virtuosa. No budismo, a substância divina é a única realidade e o mundo dos fenômenos um sonho. A causa do sofrimento são os desejos. O nirvana é o estágio da aniquilação dos desejos. Para Sócrates, a essência desse mal é a ignorância. Tudo que é necessário é educação para guiar os seres humanos para a prática da virtude. Para Platão, a condição do mal que o homem estava submetido só podia ser explicado na pré-existência da alma. Para os estoicos, não era a vontade humana responsável por isso. O mal físico e o mal moral estavam na ordem e beleza do todo. As enfermidades, os desastres são algo bom na medida que serve e produz o bem. São formas distintas de lidar com o mesmo problema de caráter universal e atemporal. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui um relato de uma queda que aconteceu na história e que mudou radicalmente a maneira como nos relacionamos com Deus, com a natureza e com nós mesmos. O homem escolheu agir contra Deus e suas motivações revelaram a mais dolorosa traição. A atitude transgressora foi uma negação completa da veracidade e da bondade de Deus. Existem verdades fundamentais que nós encontramos aqui que são desenvolvidas por toda a Bíblia e que são pilares para a compreensão da condição do homem e da obra redentora de Cristo. Apesar da leitura narrativa não ser uma explicação satisfatória sobre o pecado e a existência do mal, que não era a intenção do autor, nós somos confrontados diante de uma realidade assustadora, realidade que é experimentada diariamente por cada ser humano. A narrativa do capítulo aqui apresenta um diagnóstico porque o homem vive nessa condição alienada e distante de Deus. Apresenta os sintomas e revela o início de uma intervenção divina para resgatar o homem, que culmina com a obra salvadora de Jesus e sua ressurreição. Algumas considerações aqui são necessárias para podermos compreender a visão bíblica sobre a situação humana depois da queda. O pecado aqui não é apenas um ato de praticar o mal, como também um estado de alienação de Deus. Aqui nós temos um rompimento de um relacionamento pessoal com Deus, a traição da confiança que Ele tinha em nós. O testemunho bíblico de que o pecado é universal. Aqui nós temos também a essência do pecado como a descrença. Nós temos também um pecado aqui tanto de ordem pessoal como social, individual e coletiva. Os efeitos do pecado são a escravidão moral, espiritual, a culpa e a morte. A encarnação do Filho de Deus revela a força extraordinária do pecado e a impossibilidade humana de propor qualquer justificativa diante de Deus para a sua condição. Existe uma era, um novo tempo inaugurado na ressurreição de Cristo, que Paulo chama do reino da vida. Segundo o apóstolo João, é um tempo que não haverá mais lágrimas, dores, a vida plena em Cristo no restabelecimento da ordem de todas as coisas. Um dos maiores escritores de todos os tempos, William Shakespeare, disse uma vez: há mais mistérios no céu e na terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Paulo diria a Shakespeare que os mistérios estão a serviço da sabedoria de Deus e do seu propósito, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, onde ele diz: nem os olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Precisa falar mais alguma coisa?